Gente, já vai começar. Quem tiver com áudio aí, por favor, tirar o áudio, gente. Senão vai dar ruim. Então, gente, como vai estar longa, é bom a gente já ir começando. Então, gente, boa noite. Valeu a todo mundo que veio aí no presencial, que está entrando aqui no online também. Só uma coisinha. Tem que entrar no Google Agenda. Entrar no Google Agenda. O quê? Adicionar como moderadora. Não deixa. Então, gente, como tá bem longo, assim, eu queria falar um pouco, dar uma introduzida nesse texto. Tá de boa de ouvir, né? Então, tô falando. Vocês estão conseguindo me ouvir de boa aí também? Não sei como é que... Sim, né? Beleza. Bem, então, eu queria, então, introduzir o texto, né? Esse texto foi redigido pelo Batalha para uma revista. Segue da mão. Só para não ficar tão... Então, ele redigiu esse texto para uma revista, né, de 1955, chamada Deucalion, né? E aqui ele está, mais uma vez, dialogando com a leitura do Kojève, né, que ele tem do Batalha, no geral, né? E falando bastante também sobre meio que o percurso que o sujeito filosófico da fenomenologia do espírito percorre, né? Basicamente. E, assim, é difícil resumir em poucas palavras, né, o que é essa leitura essa leitura do Kojève sobre Hegel, né? Mas existem alguns pontos muito específicos que vão interessar aqui. Está difícil. Bem, resumidamente, assim, o que vai... Um dos pontos que eu acho principal desse texto é que ele vai adentrar uma leitura que o Kojève fazia sobre a filosofia hegeliana, que é basicamente a filosofia do Hegel é uma filosofia sobre a morte, né? E por ser uma filosofia da morte, ela então vai acabar sendo também uma filosofia ateia, né? Porque ela vai reforçar a questão da finitude humana, né? E nesse caso, né, isso aí dá para fazer alguns contrapontos com a filosofia heideggeriana também, né? Com a leitura do Heidegger no sentido geral. Obrigado, Lógico. Só me perdi aqui. Enfim, né, ele inclusive, né, chega a citar nessa comparação com a filosofia heideggeriana no geral, mas eu acho que esse é um dos pontos que é cruciais a gente, né, para começar a adentrar essa questão, que é justamente importante isso, porque o fato de o homem morrer, né, diferente, por exemplo, ele vai fazer uma distinção logo no começo que é morrer e perecer, no sentido geral, né? Ele vai meio que separar a morte humana do que seria o perecer animal, né? Mas mais para frente ele vai falar que na real quem morre no humano é o animal, né? Mas só para as pausas, gente, que eu estou tendo muitos sons me desconcentram. Oi? Não entendi. Gravando? Sim, eu coloquei para gravar. Deixa eu colocar esse slide aqui. Esse slide, né? Muita gente perguntou o que é essa imagem que eu usei, que é do Lin Chi, que é basicamente uma imagem era uma antiga tortura chinesa, né? Que a pessoa que ia ser morta levava até 1000 facadas até os membros começarem a, a ceder do corpo mesmo, né? O Bataille, ele ficou por muito tempo muito fissurado, né? Por essa imagem, enfim, foi só mas por essa questão mesmo que eu decidi colocar essa imagem.
Mas voltando a essa questão, né, ele vai, então, no começo falar dessa distinção entre morrer e perecer, né, e por mais que o Batalha nesse texto busque mobilizar a questão da animalidade, né, da relação com a natureza, e aí ele vai mobilizar isso a partir de uma relação de negação, né, da negação da natureza. E por mais que ele vá trazer muito essa questão da quase que ontológica, assim, do homem com o animal, ele em algum ponto ainda ele vai falar sobre a questão no âmbito humano das coisas, porque, no geral, para o Batalha, ele não está interessado em retomar um estado originário, um estágio animal originário, mas em transgredir, basicamente, né, a condição humana. Essa é mais ou menos a discussão que está aqui. Bem, sobre isso, né, em resumo, né, então a morte ela só é possível para o humano porque ele justamente se constitui, né, como humano a partir dessa relação de negação com a natureza, né, tipo, ele vai entrar muito nessa leitura hegeliana mesmo, de que o homem se constitui a partir da produção, do trabalho, né, e daquilo que ele extrai da natureza. E esse movimento de extrair da natureza, né, é um movimento de negação, é uma negatividade, é uma ação, propriamente falando. E é a partir disso que ele vai começar a debater a questão da negação e da negatividade na filosofia hegeliana em geral. Bem, com certeza. E a grande questão aqui é que o homem nunca conhece de fato, né? Como você estava falando, ele vai ler, o Bataille vai ler, Bataille e o Kojève vão ler filosofia hegeliana como falando de uma filosofia para a morte, né? Pensando no ser como ser para a morte. Só que aí entra uma outra questão que a gente não vai falar tanto agora, mas que eu acho interessante trazer, que assim, o homem, em geral, ele não conhece a sua própria morte, né? Então, um dos assuntos que é muito central para o Bataille é essa questão de conhecer o desconhecido, de experienciar aquilo que é um desconhecido, que no final das contas tem um outro patamar que é incognoscível, né? Que é incapturável. E aí, quando entra a questão da morte, isso é um ponto em que se torna incapturável, porque se o homem é um ser para a morte, se o humano é um ser para a morte, ele nunca vai conhecer de fato a morte, ele só vai conhecer pelos outros, né? Pela morte dos outros, não pela própria dele. Quando ele morrer, a consciência dele vai morrer, né? E justamente isso é um dos fatos que vai trazer ele de volta para a questão da animalidade, porque é isso, o homem, a ideia, basicamente o homem é uma ideia, né? Uma construção que é mediada pela sociedade. Então, mas o que morre sempre, né, o que reforça a finitude desse ser é justamente a animalidade dele, é o fato dele ser um animal, dele também morrer. Então, acho que são um dos pontos centrais, né? Que é essa não revelação da morte, apesar do homem ser um ser para a morte, né? E que, no geral, também o Bataille, por mais que ele vai toda hora trazer de volta essa questão da animalidade, isso não vai ser fica uma coisa de tipo, tá, então ele tá falando da imanência animal, uma nostalgia, basicamente dizendo, né? Como querendo dizer, essa negação, essa ação, que é uma negação, é uma negação por quê? Porque está negando a condição própria, né, do homem como animal. Então, isso vai meio que virar uma nostalgia que, ao mesmo tempo, é recalcada, né, no humano.
Bem, o que mais que eu acho importante? Bem, existem algumas questões que aqui vão ser meio paratextuais, né? Que vão ser melhor exploradas em outros textos do Bataille. Mas que acho que serve para a gente entender mais ou menos o que acontece aqui. Acho que a negação, né, propriamente falando, ele é um conceito hegeliano que tanto o Kojève quanto o Bataille vão mobilizar constantemente. Em resumo, né, como eu disse, a negação é como se fosse uma ação, mas ela não é uma ação no sentido vulgar, né? Mas existe aí um fato que é histórico, né, quanto à negação, que é a ação que constitui o homem como homem mediante a produção e o trabalho. E aí é um conceito de bastante densidade antropológica, no geral, né, que vai ser mobilizado pelo Bataille. Porque a negatividade ela vai estar relacionada a esse processo de se diferenciar do animal e se apartar da natureza por um processo que o Bataille vai chamar de transcendental. Então a ação ela é sempre transcendental para o Bataille, né? E ela é transcendental porque eu coloco o homem a encarar a natureza a partir daquilo que ele extrai dela. Né? Então é como se a natureza fosse um todo, né? E a partir do homem, quando... Uai, caiu? Caiu, gente? Pra mim que eu também aqui. Caiu pra geral, pelo visto. Prazer aí, leitor subversivo. Te sigo no Twitter. E aí, mano? Essa discussão que ele tava falando, eu lembro que no texto, desde o erotismo, o Bataille tá pegando essas definições antológicas, não vou ser antológica, que o homem se difere do animal pela cultura. Não é assim não que ele dá cultura, para mim, é o trabalho. Aí não é apenas como produção, o trabalho como separação, o Opa, trabalho voltou. separa, trabalho Chegou. organiza, ai, pode crer. Oi, gente. Voltamos. Oi, oi. Desculpa. Só um segundinho. Pode falar, meu compartilhamento. Beleza. Bem, eu estava falando sobre, então, né, a questão da imanência, ação vulgar. Então, né, a ação, né, no caso, não é no sentido vulgar de uma ação qualquer, né, como eu disse, existe um fato que é histórico, né, quanto à negação, que constitui o homem mediante a produção e o trabalho, né, e, enfim, né, tem toda essa questão de que tem uma densidade antropológica muito grande aí, né, e como eu estava falando, né, isso entra no que o Bataille vai chamar de transcendental, né, nesse ato de retirar algo do todo. Ele vai trabalhar muito isso no ensaio dele, né, que é o Teoria da Religião, que é outro ensaio também que dialoga bastante com a leitura dele sobre a fenomenologia a partir do Kojève, né, e, como eu disse, né, uma questão bem paratextual, assim, que está em outros textos dele. Bem, e a questão é que sempre essa ação, né, ela vai ter fins, né? Então a negatividade, essa ação, ela é uma ação com um fim. Ora esses fins são voltados à conservação da vida, ora essa negatividade é dispendiosa, né? Coisa que o Bataille vai acentuar por sua exposição numa carta que ele vai escrever uma vez para o Kojève, em que ele vai se identificar como uma negatividade sem emprego. Que seria isso, né? Uma ação inútil. Ele meio que tentando se justificar e tentando explicar o ponto dele, né, em relação à leitura que ele tem da dialética hegeliana a partir dessa ideia de ser uma negatividade com fins inúteis, né? E, bem, e aí a gente já entra nessa questão, né, que é, assim, o dispêndio está sempre muito presente, né, no todos os textos do Bataille. Como o Roland Barthes fala, né, Bataille ele sempre está sempre escrevendo o mesmo texto, sempre com essa mesma questão, né, pontuando. E querendo ou não, são dos pontos centrais, né? Mas só alguns adendos.
durante a exposição, eu vou trazer nos slides algumas citações que o Kojève traz, né, nos seminários dele. Essas citações estão no livro, naquele livro que reúne, né, os seminários do Kojève, que é a introdução à leitura de Hegel. Se não me engano, é bem lá no finalzinho, bem no fim mesmo, que vai ter essas citações. O tradutor desse texto, do processo português, ele usou as traduções que estão nesse livro, né, do seminário do Hegel. Só que tem alguns momentos em que o Bataille vai fazer umas citações da fenomenologia, parece que ele está citando de cabeça. E o Bataille leu a fenomenologia que foi traduzida pelo Jean Hippolyte, né, que era um dos grandes receptores do Hegel na França. Em alguns momentos eu vou trazer essa citação, só que eu vou trazer com a tradução comparada da fenomenologia do alemão português, né, no caso da edição da Vozes aqui. Então, fiz algumas distinções na hora, tá? Só para avisar. E como eu disse, né, o dispêndio ele é o grande assunto, né, que se repete aqui quanto ao Bataille, né, quanto a esse texto do Bataille. E o dispêndio ele vai aparecer aqui com uma certa beleza, né, como ele vai falar, de uma certa beleza sem força, uma beleza impotente. Ele vai retirar esse termo, né, de uma discussão que o Hegel vai trazer no prefácio da Fenomenologia. Como eu disse, né, na edição da Fenomenologia, na edição brasileira, está traduzido como beleza sem força. Bataille vai trazer uma outra tradução, que é, enfim, beleza impotente. Mas eu acho que as duas trazem mais ou menos essa ideia de, tipo, uma beleza que é, como vamos dizer, sem finalidades, não apenas inútil. Que ele vai falar sobre que é uma beleza voltada à natureza, né? A questão da natureza aqui, ela tem um ponto que eu acho muito importante destacar, que é assim, como a gente já vem estudando há um tempo, né, o Bataille ele sempre traz essa questão, né, do dispêndio a partir de uma noção de inutilidade, da ação inútil, do gasto improdutivo. Só que eu acho que quando ele vai falar sobre essa beleza da natureza, ele está falando de algo que está além para as noções das categorias de útil e de inútil. Ele está falando de algo que é literalmente sem finalidade, né? Porque quem que olha para as coisas e vê útil ou inútil? É o humano, né? É o homem, o ser humano. Então, ele que vai olhar a partir desse olhar transcendental de olhar para as coisas como coisas, propriamente dizendo, né? Então, eu acho que isso entra num âmbito ainda mais profundo da coisa, né? Que não é só a partir dessa distinção do que é útil e que é inútil, mas do que é algo sem uma finalidade, propriamente, né? E é como ele vai definir essa beleza impotente. Que essa beleza impotente, ela exprime uma não discriminação das coisas, né? Num sentido de querendo dizer que e essa não discriminação torna essas coisas, que não são coisas, não instrumentalizáveis, né? Ou seja, não podem se tornar ferramentas, não podem adentrar esse aspecto útil, por assim dizer. Acho que eu já falei sobre isso. E a outra coisa que eu acho importante trazer aqui também é que, como eu disse logo no começo, né, o Bataille vai tentar falar desse trajeto do sujeito hegeliano durante a fenomenologia do espírito, né, que chega ao saber absoluto, que ele vai dar o nome de o sábio, né. No texto, entre a morte e o sacrifício, ele vai falar da morte, aliás, ele vai falar do sábio, mas em contraponto ele vai falar de uma outra figura que é do ingênuo. A gente não vai entrar muito, aliás, meio que não vai entrar no que seria o ingênuo, que ele está linkado muito mais ao sacrifício, né, obviamente. Mas, assim, eu achei importante trazer essa questão porque é isso, você estava falando antes da gente começar, né? Porque, isso aqui vai falar do Hegel, mas nada do Hegel. Mas é porque justamente ele não quer chegar no mesmo lugar que o Hegel. Uhum. Né? Ele só interessa uma certa parte do trajeto da fenomenologia. Exato. Que interessa a ele. Exato. Que não chega no saber absoluto. Bem, e aí, né, como ele vai dizer, né, que a verdade do homem, do humano, é o animal. Né? O homem é uma ideia, é aquilo que ele busca colocar no lugar de Deus a partir de certo ponto. Né? E aí vai entrar também a questão da morte de Deus. Né? O Bataille vai pontuar muito que
esse sujeito sábio, né, que chega no saber absoluto, que é o sujeito moderno, né, que o Hegel vai estar ali tentando meio que propor um trajeto, né, vamos dizer assim. Ele, no geral, aliás, isso na real não é nem o Bataille que vai dizer, é mais o Kojève, né, que a partir de certo ponto Deus passa a não ter mais uma função, né? Ele está ali só como regente, ele atua dentro dessa metafísica como regente, ao ponto que o homem chega a um ponto que ele não vai mais precisar de Deus, ele vai tomar esse lugar metafísico de Deus, né? Então aí entra mais uma vez essa discussão de que entra muito nesse lugar de que, assim, o Bataille vai entender que, tipo, né, você mata Deus para o quê? Colocar o sábio no lugar, então, né? Meio que essa ideia de colocar o sujeito que alcança o saber absoluto no lugar de Deus. Então ele meio que identifica essa metafísica, né, no sentido geral. E a resposta que o Bataille dá para essa questão, voltando ao ingênuo, recai num lugar que é muito pensar que a solução do Bataille não é apenas metafísica, mas é mística, né? Porque envolve a questão do ritual, né? E o ritual envolve toda essa questão místico, como vamos dizer, envolve você trazer esse âmbito místico, né? E aí é pensar também que é impossível você pensar, você tentar trazer formas rituais sem uma comunidade, né? No geral. Ele fala muito disso num outro texto dele, que é sobre a religião surrealista, né? Mas, enfim, não vou entrar muito nessa questão agora, mas é mais tentando dar um panorama de onde esse texto vai caminhar. Não sei se está muito abstrato tudo isso. Alguém tem alguma pergunta ou eu posso já... Eu vou adentrar o texto agora, na real, essa foi só a introdução. Você falou que era a batalha mística, enquanto o Hegel era o quê? Que o Hegel e o Kojève, em certo ponto, estão dando uma resposta metafísica a isso, né? E a resposta do Bataille não é só metafísica, né? Não é só nesse âmbito metafísico, mas meio que tenta trazer uma questão mística de volta, né? Porque Sim. de Eu só trazer os esqueci a palavra. rituais. Gente, vocês Ele estão tá ouvindo aí? pegando a definição de mística do Nietzsche, não é? Oi? Ele pega uma definição de mística do Nietzsche, que eu não vou lembrar, porque sobre Nietzsche ele coloca um monte de citações daquela parte memorando. Na minha cabeça, aquilo ali é para meio que fazer aquele ritual da século lá de citar cada dia um versículo do Nietzsche, com uma litania e repetição. Aí, nessa Paranauê de experiência interior do culpado e sobre Nietzsche, vem muito essa discussão sobre mística, mas aí ele usa uma definição nietzschiana de místico como um salto, alguém que quer, sabe, e tem a experiência do riso aí, que também atrela ao místico. Então, a noção de místico do Batalha muito particular, apesar de, a partir de umas certas noções gerais, como quase tudo que eu tenho dele, tem algo assim, muito particular nele ali. Mas, e que ele usa, eu acho que nem que porque, claramente, né, além de ocupar de ser uma enganação falando que é um diário, todos os três livros, né, da Asmatologia têm uma estrutura meio caótica, assim, mas o sobre Nietzsche é mais caótica ainda, e ele engana a gente pensando que a gente vai ver um livro de comentários, mas, na verdade, são todos os conceitos do Bataille elaborado aí. Então, acho que ele está afirmando o próprio conceito de mística, utilizando Nietzsche para isso. Então, não é nem com comentário de Nietzsche, mas, tipo, é o Bataille sendo apresentado uma hora ou outra com o Nietzsche ali, né? Que é outra enganação também. O Nietzsche está ali muito, muito manipulado pelo Bataille. É tipo o que o Deleuze fazia ali, só que o Bataille é muito mais gracioso nisso.
Não, boto fé. Eu não. Eu falo a verdade, eu não estudei muito assim, a relação dele com Nietzsche. Eu ainda não li esse livro dele sobre Nietzsche, né, que é o terceiro da Suma Teológica. Mas tem uma relação, mas também ele traz muita coisa, né? Da leitura que ele vai fazer da antropologia do Marcel Mauss, da questão da dádiva também, né? Acho que meio que misturado um pouco com isso também, em geral. Hum, Então, para adentrar agora propriamente o. Porque não dá pra ver escutar. Dá para ligar aqui? Não dá. Tudo. Pô, se soubesse, eu tenho um cabo que liga, tipo, Direto. porra, tem vários. Eu acho que não. Se eu soubesse, teria trazido. Pô, mas radinho salva, hein? Então, gente, para adentrar, então, o texto, né, que vou começar falando sobre essa distinção entre morrer e perecer, né, que ela é muito necessária para a gente entender como que, no geral, a morte, então, ela é um privilégio do homem, vamos dizer assim, né. O Bataille, ele chega trazendo uma citação do Hegel tardio, né, já escrevendo a Fenomenologia, dessa conferência entre 1805 e 1806, né. Não parou de gravar, né? Não, parou não. Muito bom. Em que ele vai dizer, então, o homem essa noite, esse nada vazio, que contém tudo em sua simplicidade e firmeza, uma variedade de um número infinito de representações, de imagens, das quais nenhuma lhe vem à mente com clareza, ou ainda que não estão ali como realmente presentes. É a noite, a interioridade, perdão, ou a intimidade da natureza que existe aqui, o eu pessoal puro, em representações fantasmagóricas. Tudo ao redor está escuro. Surge então, de repente, uma cabeça ensanguentada aqui, mais adiante outra aparição branca, e elas desaparecem também de repente. É essa noite que se percebe quando se olha bem nos olhos de um homem. Mergulha seu olhar numa noite que se torna terrível. É a noite do mundo que se apresenta então a nós. E aí, bem, fechando essa citação, como Bataille ele vai, né, de acordo com o Bataille, então essa fala do Hegel exprime essa ideia, né, de que o fundamento e a fonte da realidade objetiva, da existência empírica humana mesmo, né, são esse nada que se manifesta enquanto ação negativa ou criativa, livre e consciente de si mesma, né? Reafirmando que a dialética hegeliana então seria uma filosofia da morte, e por ser uma filosofia da morte, como eu disse logo no começo, né, é uma filosofia ateia, dessa morte que vive uma vida humana, né, como ele diz. E justamente pelo. E aí, então, Bataille vai acentuar, né, que a morte aqui é entendida como uma causa voluntária, mas voluntária, assim, não nesse sentido de, tipo, uma escolha arbitrária nesse sentido, mas voluntária porque é aquilo, né, uma coisa que o Kojève fala muito nesses textos sobre essa fala, essa fala do Hegel, o Kojève traz no seminário, né? Ele tá discutindo uma questão que é tipo o homem, quando ele morre, né? Ele morre na cidade, no estado, o corpo dele é velado, enfim, ele não é que nenhum animal que só perece. Então, meio que essa ideia de que tipo o homem ele sabendo né, de que tipo ele vai morrer, ele ainda assim decide continuar tendo a vida, ter projetos e ele sabe que isso vai, em algum ponto, levar à morte dele, né? Isso vai se encaminhar para levar a morte dele para além dos fatores biológicos, né? Que é basicamente só o que recai na questão da animalidade. Então, né, ele vai morrer. Então, o homem que morre no estado, na cidade, morre mediante as condições de sua existência ali, em sociedade, não mediante fatores naturais como os animais, né? Que morrem devido a fatores puramente biológicos, né? Ou, sei lá, que se devoram, ou que morrem, sei lá, mediante uma enchente, um deslizamento, uma erupção vulcânica, ou simplesmente perecem, né? E aí o perecer e o morrer são dois fatores fundamentais, né? E que apesar disso, né, como eu disse, é um animal que sempre morre, né? E aí é que entra essa contradição, né? Porque, como eu disse, no final das contas, se o homem é um animal no homem que morre.
o que visa ser imortalizado sempre é a humanidade, né? Que é esse seu devir da consciência. O homem, como o Bataille vai dizer, esse eu pessoal puro, seria então uma anomalia inserida na natureza, né? Ele seria como uma noite na luz que é a natureza, nesse sentido, né? Como uma intimidade na exterioridade nessas coisas que são em si. Ele vai dizer, né? Como uma fantasmagoria, né? Que aparece para desaparecer, tal qual, né? Essas imagens e representações. Que ele vai falar, né? Essa aqui é uma hora essa cabeça aqui ensanguentada, uma aparição branca aqui e ali. Ele está falando desses fenômenos internos e internos da consciência do homem, né? Que o afligem, né? E que fazem ele se perceber como um ser finito, basicamente, né? Naquela situação. Nossa Senhora. Isso, uma coisa que eu vou ter que dar uma pauta. Uhum. Eu liguei o Bluetooth aqui, então quando alguém falar, eu ligo aqui e você desliga Aí o desligou. microfone. Tá. Que aí todo mundo consegue. Beleza. Boa, arrasou. Valeu, amiga. Bem, segundo ponto que eu queria trazer, que é a questão desse nada, né, que o Kojève e o Bataille estão falando, né? E esse nada é um nada angustiante, vamos dizer assim, né? Que é esse nada corrosivo. Ele vai estar falando basicamente, né, dessa angústia frente à finitude, né? É uma discussão que remete bastante ao Heidegger aqui. Então, como ele vai dizer, né? Essa noite que o homem ou o humano que eles são, né? Isso é uma referência, né? A angústia frente à evanescência da vida, né? Essa vida que se desfaz na frente do homem. Essa vida dessa vida humana e daquele que se percebe como separado das coisas, né? Entra também nessa questão da separação novamente, né? E, bem, o Bataille vai acentuar o caráter dessa angústia, né? Desse nada que o homem é frente à condição a condição de estar, né? Entre esses fenômenos que aparecem e desaparecem, enquanto que, ao mesmo tempo, o homem é impelido à produção, né? Então é isso, tipo, ele se percebe como um ser finito ali, que ele vai morrer, né? Que a vida dele vai ter fim, não só dele, mas de todos, mas ao mesmo tempo ele tem projetos, ele tem uma vida, ele é impedido a produzir e trabalhar, né? E aí, então, entra essa citação que eu trouxe aqui, né? Há, de um lado, poesia, a destruição surgindo, diluindo-se, de uma cabeça ensanguentada. Do outro, ação, trabalho, a luta. De um lado, o nada puro, em que o homem não difere do nada a não ser por um certo tempo. Do outro, um mundo histórico, em que a negatividade do homem, esse nada que o corrói por dentro, cria o conjunto do real concreto. Ao mesmo tempo, objeto e sujeito, mundo real mudado ou não, homem que pensa e muda o mundo, né? Fim de citação. Então, bem, e é justamente esse ponto, né, de que o homem vai experienciar essa angústia, né, ao par e passo em que ele trabalha e cria, né, ao par e passo que ele realiza essa negatividade e se realiza como homem, né, como humano. Dito isso, né, esse nada que envolve homem e mundo, consciência e exterioridade, consciência que se exterioriza, mas a partir de um nada corrosivo, angustiante, né, no meio da experiência que o homem tem no mundo, enquanto ele desenvolve essas suas faculdades do conhecimento propriamente, né? Então, o Bataille vai entrar muito nessa questão, né, do conhecimento, de que, tipo, por homem se constituir como sujeito histórico, mediante, né, aquele contexto social, ele vai, então, também ter essas faculdades de conhecimento propriamente, ligado a essas experiências do mundo, né? Sendo que, a partir de certo momento, essas faculdades, né, do conhecer vão, na modernidade, fundar as bases ontológicas e antropológicas, né, que, como vai afirmar o Kojève, vão revelar, né, o humano mediante o discurso. Em especial, o fato de que essa antropologia não considera o homem meramente como as ciências modernas, né, vão estar dizendo. Né, ela já vai trazer esse aspecto de que ele é um movimento que é impossível de se isolar no meio da totalidade, né? E aí o Bataille vai pontuar a seguinte questão: como vai ficar a relação de Deus, né, nesse entre-meio? Porque
Até então essa como vamos dizer, é uma crise que é que vai envolver, né, a metafísica ocidental, né, da crença da crença no Deus único, né, enfim. E ao mesmo tempo que isso vai ser incorporado, né, pela discussão antropológica, ontológica do momento, mas ao mesmo tempo isso também gera uma certa crise, né, vamos dizer assim. Porque justamente tentando, né, como que isso vai dar conta, até que ponto, né, essas faculdades de conhecimento dão conta desse fenômeno que é o humano, que é o homem, né, querendo dizer assim. E aí, entrando um pouco na questão do aspecto ateísta, né, da filosofia hegeliana, segundo Kojève, e a morte de Deus, Bataille, então, ele vai sentar, né, todo o caráter judaico-cristão da antropologia do Hegel em pensar a liberdade, a historicidade e a individualidade, tal qual o homem da tradição, o sujeito hegeliano, isso também seria um ser espiritual, né, e aí entra a definição de que seria um ser dialético, que a gente vai falar mais um pouco mas depois sobre o que seria um ser dialético, mais pro final, enfim, para não ficar tão repetitivo. Porém, né, para a tradição, o paradigma é que o espírito se realiza e se manifesta num além transcendental, né? E esse espírito, propriamente, é Deus, né, que é um ser eterno. Enquanto que para o Hegel, Kojève vai destacar que esse espírito, né, esse ser que vai tomar o lugar de ser espiritual, na real, é um ser que é o homem, é um ser finito, né? Resumidamente. Então é a morte que vai assegurar a existência, né, de um ser espiritual. E aí então vem essa frase do Bataille, né? Se o animal constitui... Deixa eu só pegar aqui no meu celular, senão eu vou ficar perdido. Muita coisa. Cadê? Se o animal que constitui o ser natural do homem não morresse, ou melhor, se não tivesse a morte em si como a fonte de sua angústia, tanto mais forte na medida em que a busca, em que a deseja, em que muitas vezes a provoca voluntariamente, não haveria nem homem, nem liberdade, nem história, nem indivíduo. Em outras palavras, se ele se compraz naquilo que, no entanto, lhe dá medo, se ele é o ser idêntico a si mesmo, que põe o próprio ser idêntico em jogo, o homem, então, é um homem em verdade. Ele se separa do animal. Ele não é mais, doravante, como uma pedra, um dado imutável. Ele porta em si a negatividade e a força, a violência da negatividade. Joga-no no movimento incessante da história, que o muda e que sozinho realiza através do tempo a totalidade do real concreto. Então, né, tem muito esse aspecto de que, tipo, é isso, né, o homem, ele se separa do animal nesse sentido de que, tipo, ele tem a potência de se mudar propriamente, né, de se constituir, de produzir, que ele tem de criar consciência de si, inclusive, né, esse conceito de consciência de si hegeliano parte muito, né, dessa distinção entre o homem e o animal, basicamente. Ou seja, né, então essa negatividade que o homem porta, que o faz dele homem em si, é o que impossibilita de estar abaixo de Deus, né, no sentido de que da ideia de Deus, visto que na luta, né, na luta pelo reconhecimento, né, de si, e aí entra muito essa questão, né, que a Lori falou bastante durante o seminário dela sobre o texto do Derrida, que vai entrar da questão da dialética do senhor e do escravo, da luta né, cada consciência que se projeta uma sobre a outra, elas lutam, né, para uma se sobrepor sobre a outra, e basicamente, né, nisso se institui a dialética do senhor e do escravo, enfim. Não vou entrar tanto nesses membros agora, porque, enfim, tem muita coisa para falar aqui hoje, e também a Laura já falou bastante disso na exposição dela, eu acho, enfim, não só nem querer só jogar bola para ela, mas porque, né. Então, como eu dizia, né, essa ideia de Deus, né,
vai estar, então, tipo, abaixo, né, dessa força, dessa negatividade. Que, basicamente, né, Deus é só uma ideia, a ideia de um Deus, de um ser imutável, ela não é nada além de um acabamento provisório, né, como o Batalha vai dizer, a serviço temporário da única coisa que pode, de fato, acabar o que existe, que seria a história. E aí, trazendo outra citação, né, apenas a história acabada e o espírito... Apenas a história acabada e o espírito do sábio, de Hegel, no qual a história revelou, depois acabou de revelar o pleno desenvolvimento do ser e da totalidade de seu devir, ocupam uma situação soberana, que Deus ocupa apenas provisoriamente como regente. Fecha a citação. Então, nessa citação, né, ele traz 2 pontos muito centrais, que é a questão do acabamento, né, que essa ideia de, tipo, um fim da história no fim da história, né, que esse sujeito, que esse sábio, ele alcança, né, vamos dizer assim, o fim da história e esse acabamento, né, e que se realizasse, encerra, então, né, como vamos dizer, ele encerra esse ciclo, propriamente falando. E a segunda questão é que isso para que isso aconteça, o homem precisa entrar em jogo como ser metafísico que vai tomar o lugar de Deus, né? E aí, como o Batalha vai dizer, né, Deus é uma ideia temporária onde ele entra ali como um ser regente, né? E aí é importante a gente notar também que o conceito que o Batalha vai trazer de soberano não é o conceito soberano do próprio Batalha, né, assim vamos dizer. É mais um sentido, no senso mais comum mesmo, né, só para não deixar isso no ar. E também acho que tem muito essa coisa de que, tipo assim, entra uma coisa que, apesar de o homem tomar esse lugar metafísico de Deus, entra também essa discussão meio do Sartre, de que, tipo, para Deus existir, então precisa existir o homem, né? Essa coisa de que, tipo, a existência precede a essência. Então, só que ao mesmo tempo que a existência precede a essência, é meio que essa nova forma metafísica toma esse outro lugar, né, de Deus. Tipo, né, você mata o sujeito, como vamos dizer, você mata essa imagem que seria imutável, que seria de um ser imutável, você coloca de um ser mutável, de um ser que é finito, vamos dizer assim. Só ver uma coisa. Então, eu queria trazer também essa citação que o Batalha vai trazer do Hegel, do prefácio da Fenomenologia, né? Eu vou ler ela e depois eu vou entrar nos pormenores disso exatamente, né? Mas ele diz, a morte... Posso fazer uma pergunta antes? Ah, sim, claro. Eu Pode só mesmo? tô... Não, Tá. desculpa, eu só tava... Não, imagina. A citação que você colocou antes, você ia passar... Você ia ler, Não, eu li ela, só que eu esqueci de passar. Aqui, Ah, né? tá. Beleza. Não, eu ia perguntar se ele fala assim, né? O planejamento do ser da totalidade do devir ocupa uma situação soberana. E aí eu fiquei muito intrigada, porque parece que essa primeira parte, ele tá falando do Hegel, mas ele não tá falando do Hegel. Assim. Tipo, por que ele chama de situação soberana? Que é uma coisa tão importante para ele. Então, como eu disse, não, ele não usa nesse sentido soberano. Acho que soberano no sentido de que, tipo, soberano antes era Deus, agora é o homem. Ah, entendeu? tá, entendi. Tá bom, perdão, acho que eu perdi porque eu tava pensando no ser absolutamente alto. Ah, entendi. Não, Eu posso falar também? Calma aí. Conta aí. Essa interpretação dele me remete muito ao debate dos jovens hegelianos, que começa ali com David Strauss, aí vai Bruno Bauer, foi abaixo, que é esse processo que eles vão fazer essa discussão, né? Aí, entre esses, não, o que mais simples de colocar nesse é o Max Stirner, que tem que já traz uma parentalidade ali com, pelo menos, de ideias com Nietzsche, né? O Nietzsche, ele vai falar meio que uma filosofia da história do pensamento, de como um indivíduo surge. Aí ele se define, é uma das coisas desse lugar, porque ele se define, ele pega o conceito de homem proprietário e o homem proprietário, né?
o homem proprietário, não, o eu proprietário de si mesmo e o, e o nada, mas eles falam o nada no sentido de vazio, mas o nada como nada criativo. E vai ter aproximação de Chine com Deleuze, Foucault, Heidegger, um, o próprio Batalha ele leu Skinner, né? Ele cita Skinner no Acéfilo ali, né, várias vezes. Aí ele vai fazer essa discussão sobre a rebelião antropológica na história desse pensamento aí, né? Por causa que, né, primeiro, para ele havia tipo, ele faz uma divisão em três etapas, porque ele é uma paródia à fenomenologia do espírito, né? Tem uma ironia, um humor aí. Ele coloca a primeira idade, os antigos, eles eram materialistas, no sentido que eles olhavam para as coisas, né? Os deuses eram as próprias coisas, assim, então eles pensavam essas coisas. Depois eles começaram questionaram por isso, eles buscaram o, a ideia por trás dessas coisas, por tentar entender essas coisas, né? Então começaram a produzir ideias sobre essas coisas. Então é a fase idealismo, né? A discussão sobre idealismo alemão, né? A crítica da ideologia alemã também é uma coisa de Karl Marx aí também, né? Que ele dedicou um terço do livro, quer dizer, do livro Ideologia Alemã, da compilação daqueles vários textos que foram apresentados, é um embate crítico com Stirner, né? A crítica à única superioridade em que ele faz. Aí o Stirner vai falar que o ponto central aqui, né, é que o humanismo, o liberalismo, o iluminismo, a modernidade fez essa virada antropológica que trocou Deus por homem, né? A essa crítica que ele está fazendo a Feuerbach, né? Que é o humanismo de Feuerbach, ele vai dizer que todas essas características que a gente via no Deus, né, transcendiam na verdade eram do homem. Então ele traz uma noção, ele vai fazer essa crítica ao universalismo, dessa noção de homem, e ao trocar uma religião, seria trocar uma religião por outra. Meio que o Skinner está trazendo a morte de Deus para o centro do debate aí, né? O Deus foi morto, mas ainda há um cadáver. Ou seja, o Deus transcendente, a noção transcendente, ele morreu, mas a noção de homem ainda vem em lugar, mas ele não nega a noção materialista de homem, né? Portanto, esse eu dele é o eu finito e transitório, então ser para a morte, né? Tem essa consciência da morte na ideia, né? Então não é um eu, é um eu finito e transitório. Aí com a outra parte que estava aqui, né? Outra coisa é essa noção de nada aí, que é que na experiência interior ele fala que se busca o ápice e o ápice é atingir esse nada é o impossível, é o não saber, é a morte. É uma loucura, não consigo ainda assimilar muito bem esse tema. Mas é isso, acho que eu esqueci o que eu ia falar em seguida. Isso aqui tem muito esse debate já desde os jogos hegelianos, que eu acho que ele está trazendo um debate aí, também está fazendo uma união do. Tinha uma coisa de Freud que eu notei aí, mas eu esqueci agora, desculpa aí. Tá, tá sem áudio seu microfone está desligado. Sem áudio. Desculpa. Explica pra gente que eu falou rapidinho, se der. Oi? Se der explicar o que ela falou pra gente. É muita coisa. Vou ter que explicar a minha parte aqui, calma. Mas ficou gravado, qualquer coisa dá pra pegar depois também, mas... Então, esse lance, uma coisa que eu fiquei pensando, assim, só pra tentar dialogar um pouco com o que você trouxe, não sei nem seu nome. Tá só aqui como leitor subversivo. Qual é o seu nome, amigo? Eu vou só te chamar de leitor. Oi? Paulo? Paulo? Pode Tô chamar de falando certo? leitor. Sim. Tá.
Não, é que parece que assim, o Kojève estava fazendo essa leitura, né, do Hegel, assim, tentando trazer essa discussão de já, né, o homem, o humano é um sujeito, um ser para a morte. Ele parece que ele estava tipo fazendo frente a essa discussão na França, enquanto Heidegger estava fazendo isso na Alemanha, sabe? Assim, meio que parece que tem um pouco essa, parece que e o Kojève, até onde eu sei, ele leu Heidegger, ele incorporou algumas coisas assim do Heidegger. Eu já li em alguns lugares que o Heidegger teve alguma influência ali, né, nele. No Bataille também, em algum ponto, só que o Bataille não era muito fã dele, né? Como a gente muito bem sabe. Quer dizer, mas eu acho que, enfim, eu não li o Skinner. Eu sei que o Bataille teve contato também, mas eu também não sei falar muito fala muito sobre, então, enfim. Alguém quer falar mais alguma coisa? Gente, só tô correndo aqui porque é que agora vai entrar a questão mais que na minha percepção talvez seja a parte mais treta assim do texto. Mas se alguém quiser falar mais alguma coisa ou perguntar alguma coisa, enfim. Ok, Felipe falou que vai perguntar no final. Boa. Beleza, valeu. Então agora vai entrar aqui o ponto que eu acho que é o mais complexo, né? Para uns de entender, para outros de aceitar, talvez, o Bataille, né? Da reflexão que o Bataille traz, que é um dos pontos centrais, né, de toda essa discussão é o lance do saber absoluto do Hegel, né? E que esse sujeito, né, que alcança o saber absoluto, em algum ponto, né, no percurso para chegar nessa finalidade, ele vai estar de cara com a morte, né? Então, a aprovação da morte em vida, ó, que a gente está falando do que está falando, sua apresentação. Duas, aprovação da morte em vida. Aprovação da morte em vida é como parte da luta pelo reconhecimento, né? É nesse ponto, o Bataille vai fazer uma comparação, né, do saber absoluto do Hegel ao mito cristão, reconhecendo que não poderia no mito cristão faltar essa morte em vida em algum ponto. E aí ele faz essa alusão, né, a Jesus e a crucificação. Tipo, né, o Filho de Deus crucificado que reaparece vivo dias depois, né? E que isso vai ter um aspecto tragicômico propriamente, né? Porque essa coisa de, tipo, não poderia faltar, ao mesmo tempo que não poderia faltar essa morte em vida, ao mesmo tempo ela tem esse aspecto tragicômico. Por quê? Se Jesus, né, que era o Filho de Deus, foi morto, mas ele não pode morrer, ele é eterno, então ele reaparece. Então tem nessa coisa tipo, quando ele diz, né, a vida que suporta a morte e nela se conserva, que é a vida do espírito, fica a morte, da finitude, né? Por ser uma filosofia ateia, afinal, esse demorar-se na frente da morte, ele vai deflagrar, né, a morte como tendo papel central nesse processo. Então, esse demorar-se na frente da morte, ai, caralho, também suscita essa reflexão heideggeriana, né, do acolhimento da morte, né, sendo que esse acolhimento meu Deus, espera. Esse acolhimento da morte, sendo que esse acolhimento é algo que foge à dinâmica da cotidianidade, né? Então, eu acho que entra um pouco essa reflexão, né, que, tipo, o homem, em algum momento, ele precisa não só ter essa noção, mas da sua finitude, mas, de fato, acolher a morte, né? Para que ele tenha, para que ele não, como vamos dizer, nesse sair da cotidianidade da produção do trabalho que permite ele, de fato, acolher a morte e encarar a finitude dele, propriamente dizendo, né? E aí que me lembra muito o Heidegger nesse ponto. Bem,
Introduzir o elemento da finitude, disso eu já falei. E a questão, né, que essa elevação, né, de frente com a morte, vamos dizer assim, isso é um ponto que é essencial, assim, né, nesse trajeto do sábio, né, vamos assim dizer. E que só, desculpa aqui, gente, que eu tô procurando. Claro, comecei- para você voltar 1 minuto de explicação, que travou. Eita. Eu tava falando sobre o lance da aprovação, né, de estar de cara com a morte. Eu vou reler aqui, então, para ver se ajuda. Como eu disse, esse demorar-se frente à morte, ele também vai suscitar uma reflexão heideggeriana, né, do acolhimento da morte, sendo que esse acolhimento é algo que foge à dinâmica da cotidianidade, né, como eu estava dizendo, que o homem que está ali só voltado para o trabalho, para a produção, ele nunca vai acolher propriamente a morte, né, ele vai estar sempre lidando, quer dizer, a não ser quando ela de fato acontece, né, mas esse momento em que, de acolhimento que não é só quando algo que rompe no meio da cotidianidade dele que vai fazer ele refletir sobre a morte, mas é justamente a possibilidade de romper, né, com a cotidianidade, com a produção, com essa... tem um termo que o Heidegger usa muito, né, com essa impessoalidade, né, enfim. Então, o homem que alcança o saber absoluto é aquele que toma o lugar de Deus, e é o homem divinizado, né? Mas para Bataille, o sábio não é a figura que interessa, né? Ele é o fim do trajeto do sujeito hegeliano. Para o Bataille, o sábio é a figura que se enrijece no conhecido, na questão ligada ao conhecimento, né? E aí é onde vai entrar talvez uma das questões mais tretas aqui, que é para falar sobre as faculdades do conhecimento, né? Como o Bataille critica isso com muita força. E aí eu vou trazer um pouco, né? Como eu disse, em alguns pontos eu tive que trazer algumas explicações meio paratextuais, porque ele não explica tanto exatamente essa questão do movimento do desconhecido ao conhecido, né? Como vamos dizer, de que para o Bataille interessa muito a certas experiências, né, de transgressão da condição humana, e só que essas experiências são, como dizer assim, incapturáveis, né? A linguagem não dá conta, em última instância, a linguagem não dá conta, né, de explicitar ela. Toda vez que a gente fala sobre isso é num lugar meio servil, né, de uma forma meio servil, de uma forma que não dá conta de trazer aquilo de fato, né? E, no geral, para a gente falar sobre então, né, de acordo então com o Kojève e como o Bataille vai dizer, né, o Hegel ele vai estar preconizando a morte de Deus, né, para introduzir o elemento da finitude do homem, né, nessa questão do saber absoluto. Só que essa questão, né, dessas faculdades do conhecimento que o homem vai instituir vai ser uma questão que o Bataille vai criticar muito, né? E aí ele vai falar sobre esse lance do entendimento, do conhecimento, bastante na experiência interior, em especial num capítulo que chama o Pós-Scriptum ao Suplício, né, sobre o Hegel. E aí ele vai falar sobre o conhecimento da seguinte forma, agora abrindo citação. Como qualquer outra, minha existência vai do desconhecido ao conhecido, reporta o desconhecido ao conhecido. Nenhuma dificuldade, acredito poder, quanto qualquer outra pessoa, entregar-me a operações de conhecimento. Isso me é necessário, tanto quanto a outros. Minha existência é composta de atos, de movimentos que ele dirige aos pontos que convém. O conhecimento em nada é distinto de mim, eu o sou, ele é a existência que sou. Mas essa existência não é redutível a ele. Essa redução exigiria que o conhecido fosse o fim da existência, e não a existência ao fim do conhecido.
fecha a citação. E nesse mesmo texto, né, o Bataille ele vai fazer uma distinção, que ele vai dizer, né, minha existência vai sempre do desconhecido ao conhecido. Tenho uma experiência e as minhas faculdades da minha percepção, né, reportam, para mim, isso se torna conhecido, né, querendo dizer. Torna linguagem, em última instância. Esse movimento, eu vou dizer, eu não estou longe, não estou não inserido nisso. Só que a minha existência, ele vai querer dizer, a existência em si não se reduz a esse movimento, né, de apreensão dos acontecimentos, vamos dizer assim, de apreensão dos atos. E aí ele vai entrar nessa questão, né, que é a questão de acompanhar. A partir de que ponto? Quer mudar do Wi-Fi? Pode ser. Ó, compartilhando. Avisar, então. Será que o pessoal não assistiu? Tá assistindo, gente? Como é que tá? Rolou aí? Tá de boa? Foi? Beleza. Mais ou menos que parte? Que vocês querem que eu volte? Ou, não sei, só continua? Tá, beleza. Então, né, o Batalha vai falar sobre essa questão do desconhecido ao conhecido, né? Como todo desconhecido se torna um conhecido. Só que, em algum ponto, vai entrar a questão do que é incognoscível, né? Esse incognoscível que seria aquilo que deixa escapar, que não é possível de se tornar conhecido em nenhum momento, né? Vamos dizer assim. E aí que a gente vai adentrar a questão do entendimento e da separação, que ele vai falar mais para frente. Basicamente, né, então, como eu disse, né, o inapreensível seria de forma objetiva aquilo que a linguagem não dá conta de explicitar, aquilo que excede a linguagem e, consequentemente, o sistema que se fecha no saber absoluto. Ponto onde, de acordo com o Bataille, Hegel experienciou, mas estremeceu e recuou. Esse recuo é, na realidade, um recálculo de rota, né, como o Bataille vai dizer, vai explicitar, né, na experiência exterior. Que ele vai chegar a comentar que, inclusive, né, o Hegel mais velho ele quase enlouqueceu, né, enquanto escrevia fenomenologia, e que meio que esse recálculo de rota, que seria não se entregar a essa experiência totalmente, mas seria tentar, tipo, criar esse trajeto, né, que chega ao saber absoluto, foi uma forma dele não enlouquecer, resumidamente, não se entregar de vez. E ainda mais porque também, né, sei lá, não sei se interessava o Hegel, né, o sujeito que ele era, né, alemão da virada do século XVIII para o XIX, não sei até que ponto interessava para ele falar sobre esse assunto, vamos dizer assim, né. E entrando no penúltimo ponto, que a gente vai ter nessa questão, né, do entendimento e da separação, é que Bataille vai acentuar que o homem, ao negar a natureza, ao distinguir as coisas como elementos separados e separados da natureza, ele não vai deixar, ainda assim, de ser também um animal. No caso, ele é irredutivelmente a própria coisa que ele nega, né?
A questão é que esse movimento da negatividade, que é a ação produtiva, criativa do trabalho, que retira da natureza uma parte dela para seus fins, é a forma como mesmo passa a instrumentalizar a natureza e torná-la uma coisa, uma ferramenta. A ferramenta é justamente a ideia de algo ser usado para um fim, né, para uma utilidade. Mas na medida em que... na medida em que... peraí que eu me perdi. Mas na medida em que, mesmo ainda o homem não se separa de vez da natureza, ele se expõe, né, a sua relação de negatividade, assim, propriamente dizendo. E aí, trazendo uma citação, né, ele vai dizer, sem dúvida, não é o entendimento que quebra a unidade da natureza que quer que haja a morte do homem, mas a ação separadora do entendimento implica a energia monstruosa do pensamento, do puro eu abstrato, que se opõe essencialmente à fusão, ao caráter inseparável dos elementos, constitutivos do conjunto, que mantém com firmeza a separação. O que ele quer dizer, fechando a citação? O que ele quer dizer, né, nessa citação? Ou seja, a ação proveniente do entendimento das coisas, né, a ação, né, a partir desse entendimento das coisas como separadas, é onde inicia, então, esse processo de separação entre homem e natureza, vamos dizer assim, né, que constitui essa negatividade. Essa ação ela também vai trazer essa angústia, né, que é, o humano está se afirmando como humano, mas ao mesmo tempo e aí eu vou trazer uma outra citação aqui, e de outro lado a questão da imanência animal. É seu isolamento na natureza e, consequentemente, seu isolamento no meio de seus semelhantes que condenam a desaparecer de uma maneira definitiva. Já o animal, não negando nada, perdido na animalidade global, sem oferecer oposição a ela, assim como a própria animalidade está perdida na natureza e na totalidade do que é, não desaparece realmente. Sem dúvida, a mosca individual morre, mas essas moscas aqui são as mesmas do ano passado. As do ano passado estariam mortas? É possível, mas nada desapareceu. As moscas permanecem iguais a si mesmas, como são as ondas do mar. Parece meio forçado. Um biólogo separa essa mosca do turbilhão. Um traço de pincel basta, mas ele a separa para si. Ele não a separa para as moscas. Para se separar das outras, a mosca precisaria da força monstruosa do entendimento. Então ela se nomearia fazendo o que, em geral, o entendimento opera pela linguagem, que funda sozinha a separação dos elementos. E ao fundá-la, funda-se sobre ela, no interior de um mundo formado de entidades separadas e nomeadas. Mas nesse jogo, o animal humano encontra a morte. Ele encontra precisamente a morte humana, a única que assusta, que horripila, mas só assusta e horripila o homem absorvido na consciência de seu desaparecimento futuro, quando ser separado e insubstituível. A única verdadeira morte que supõe a separação e, pelo discurso que separa, a consciência de ser separado. Fecha a citação. Então, acho que aqui ele, basicamente, né, nessa citação, ele resume tudo o que a gente tem visto até agora, né? Sobre essa questão, né, da morte ser um fenômeno humano, e o humano, né, se ver separado a partir da transcendência. E a partir disso, vai entrar a questão que é o último ponto, né, que é da beleza impotente. Então, resumidamente, né, assim, como vai ficar evidente, o Bataille fala quando ele vai falar dessa imanência animal, né, de uma não separação presente nos animais, mas quando o homem, ao introduzir o entendimento, a distinção, a segregação, produz nesse mesmo movimento um estado contraditório, né? Ao passo que ele é levado por um desejo que o leva a retirar parte da natureza para si, criar o mundo das coisas, essa ação, essa negatividade está profundamente ligada ao entendimento, e como o mesmo vai dizer mais à frente, a beleza impotente, ou no caso, né, a beleza sem força,
detesta o entendimento, né? Isso foi uma das coisas que eu mais, quando eu li essa citação do Hegel que o Bataille trouxe, que mais ficou na cabeça, né? Que, tipo, esse lance da beleza odiar o entendimento. E aí, né, assim, essa violência da natureza, ela não é uma questão, como vamos dizer, ela, de acordo com essa leitura do Bataille, né, essa violência da natureza, ela não é tão central para o Hegel, como dito antes, né? Mas sim a energia ou a violência do entendimento opondo-se à beleza pura do sonho, que não pode agir, que é impotente, né? E o Bataille vai explicitar essa beleza impotente como algo que não pode dar respostas quanto àquilo que o entendimento busca separar ou segregar, né? Que aí seria como, por exemplo, a gente pensar assim, uma coisa que eu trouxe aqui, inclusive, né, que eu acho muito importante pontuar, é que o Bataille, é difícil a gente chamar ele propriamente de filósofo, assim, né? Ele mesmo, né, não gostava, inclusive, dessa distinção, mas porque ele parte dessa ideia de que todo filósofo tem uma pergunta, né, sobre alguma coisa, basicamente, né? Como no caso do Heidegger, né? Ele sempre se questiona quanto ao sentido. Heidegger se questiona, por exemplo, a questão do sentido de ser. E no Bataille não existe uma pergunta, essa é a grande questão, né? E aí entra muito esse tom muito poético sempre na escrita dele, né? No qual ele se deixa levar, basicamente, né? E que vai trazer muito essa questão desse silêncio, dessa indiferença, desse deixar-se na experiência, né? Nesse derramamento, né? Esse movimento que, vamos dizer assim, que é de deixar a pulsão levar, né? Então, parece que o Bataille ele vai estar tentando sempre trazer, né, essa experiência que alcança algo que a linguagem não dá conta de capturar. Mas, apesar disso, né, ele ainda não vai deixar de utilizar para falar sobre essa experiência, né? E... no geral, assim, né, a beleza não tem, né, como ele vai dizer, o poder de responder às requisições, né, do entendimento, que ele pede para sustentar, mantendo como ele vai dizer, né, a beleza não tem, aliás, o poder de responder à requisição do entendimento, que ele pede para sustentar, mantendo a obra da morte humana. Ela é incapaz disso no sentido de que, ao sustentar essa obra, ela estaria engajada na ação. Ele vai dizer, a beleza é soberana, ela é um fim ou ela não é. É por isso que ela não é suscetível de agir. Ela é, em seu próprio princípio, impotente e não pode ceder à negação ativa do entendimento que muda o mundo e torna-se ele próprio uma coisa diferente do que é. Aí, fechando essa citação, aqui fica muito evidente essa coisa de que, assim, a obra da morte humana, né, como ele vai dizer, a morte humana ela é percebida pelo, como vamos dizer, é o que vai estar ali, né, não só na experiência do humano, mas também retratada, né, da questão do entendimento. Só que, como eu disse, né, a morte é um privilégio, né, do humano, vamos dizer assim. Então, é como se essa beleza impotente, ao passo em que ela não está suscetível, né, a ser instrumentalizada, como eu disse no começo, essa beleza impotente da natureza, ela é também algo que está para além das categorias de útil e de inútil, né? É algo sem um fim, propriamente dizendo, né? Deixa eu só ver aqui onde eu parei, então. Quando o Bataille vai dizer, né, o entendimento exige que tudo participe daquilo que ele chama da morte humana, só processo de negação do mundo dado. Ele vai trazer essa ideia de que o homem trabalha, destrói, transforma, e a civilização em si ela é constituída por essa violência transformadora, né? Ou seja, o humano se constitui negando o imediato, a imediatez. Entra muito essa questão da imediatez da natureza, né? Enquanto que mais para frente, né, ele vai dizer que a beleza é soberana, ela é o fim ou ela não é. Ele está querendo dizer aqui e aí já vai entrar no conceito batalhano de soberania mesmo, né, que a Lori tinha uma hora até questionado. No sentido de que algo
Algo soberano que seria algo que existe sem uma justificativa externa, existe sem um motivo de existir, só está ali, né? Não tem um porquê, vamos dizer assim. Bem, como ele vai dizer, né? É uma beleza sem consciência de si mesma, né? E é por isso que é uma beleza voltada à natureza, ao animal. Porque que tem consciência de si, que se constitui como sujeito é o homem, né? E, bem, a questão é dessa beleza potente é que a questão é que essa beleza potente que não age ao mesmo tempo no homem, ela sente partir-se ao se separar da totalidade que ela é, né? A começar ao se separar da natureza, pois ela quer, como o mesmo diz, permanecer o signo de um acordo do real consigo mesmo, né? Então ela não pode se tornar essa negatividade consciente, né? Desperta no dilaceramento, nesse olhar lúcido, absorvido no negativo. Que, afinal de contas, né, o negativo ele supõe essa luta laboriosa do homem com a natureza, porque, como vale lembrar, nessa dialética do senhor do escravo, é uma luta entre os homens, onde já se supõe a natureza dominada, né? E o paradigma da dominação passa a se dar entre os homens, né? Resumindo assim. E é por essas e outras que o senhor, da dialética do senhor e do escravo, nada tem a ver com a soberania, né? Enfim, já em outros lugares, né, já vi algumas pessoas tentando relacionar o senhor da dialética do senhor do escravo com o soberano do batalha. Só que isso não faz muito sentido, né, no geral. Que o senhor é aquele que detém o entendimento, enquanto que a beleza impotente, né, ela indica esse âmbito da indiferença cosmológica de um todo do qual, inclusive, a própria natureza é só uma parte, né, vamos dizer assim. Que é essa parte, que é isso que o Batalha vai mobilizar para tentar falar, né, sobre esse todo que existe sem uma finalidade, vamos assim dizer, né. Bem, para encerrar, queria só fazer algumas pontuações, né. Ele fala dessa beleza impotente dentro de um comum pertencimento, né, da memória animalesca do animal no homem, né, como já foi dito. E o segundo ponto é que o animal no homem é o que morre no homem, no sentido de que a consciência de si, ela vai experienciar esse dilaceramento angustiante, porque é a verdade de si que está em jogo, que é a sua animalidade, né? Então, por que a consciência de si ela vai experienciar esse movimento angustiante? Não nem só pelo fato, né, dela se constituir como consciência, mas porque está implicando a própria animalidade, né, dela ali, que isso que vai implicar a finitude dela, por assim dizer, né? Em outras palavras, para o Kojève / Hegel, a verdade do senhor e a verdade do escravo, que seria a sua consciência recalcada, né? Como a Laura entrou mais nesses meandros, né, na exposição dela. Para o Bataille, a verdade do ser é sua animalidade, né? Que é o que traz de volta para a finitude e o afasta do ideal humano de ser eterno. Por isso que a angústia no Batalha é sempre uma angústia animalesca, né? Ela tem o sentido de uma perda de um estado parecido com o nirvana, né? Como o Batalha vai falar em teoria da religião, ele vai usar o sentido de princípio de intimidade, né? Fazendo aqui uma alusão ao princípio de prazer do Freud, né? E é por isso que, para o Bataille, o processo de dominação, a dialética do senhor do escravo e a senhoria não são os pontos fundamentais, né? Porque ambas são como dois lados da mesma moeda, vamos dizer assim, né? E a animalidade aqui, ela tem total centralidade nessa reflexão, só que ainda assim vale reforçar que a animalidade, ela está num lugar negado, né? E ela revela como se fosse uma comunhão perdida, propriamente dizendo, com a natureza. E a questão, de fato perdida, no sentido de que o Batalha não vê porque busca retomar um estado originário, ou seja, a imanência não pode ser recuperada. É basicamente esse é vamos dizer assim, um dos diagnósticos dele. E aí que entra a questão da transgressão da condição humana, né? Para o Bataille, está na própria negatividade em si, como a mesma leva, né, o humano, o homem, a dar de cara com sua condição mortal, em algum ponto ter de lidar com ela mesma, né? E aí a gente entraria na questão que fica, que seria a segunda parte do sacrifício, né?
que é que, sendo a morte a finalidade do homem, ou seja, o homem sendo este ser para a morte, como talvez diria o Heidegger, ao mesmo tempo que aquilo que pode servir à transgressão da condição humana é, ao mesmo tempo, incapturável, né? Ou seja, o homem nunca vai ter, como eu disse no começo, ele nunca vai ter contato com a própria morte. Pelo simples fato, né, de ser um ser finito, e que quando ele vai morrer, a consciência dele vai morrer. E basicamente por isso que aí vai entrar a questão do sacrifício, né? O sacrifício seria uma forma de retomar, do humano conhecer a morte, de enfrentar a morte cara a cara. Mas aí isso aí já entraria, né, na segunda parte, que é a questão do sacrifício. E, bem, acho que por hoje é isso, resumidamente. Adoro. Será que tá rolando aqui? Ele Tudo. só sai aqui pelo celular como se fosse ligação. Será que o áudio do celular não é melhor para ouvir do que daqui? Quando alguém falar? Porque meu PC tá meio... Mas o computador tem Bluetooth? Se ele tivesse só conectado no Bluetooth, é que eu não achei e eu não quis atrapalhar. Bem, ele tem, mas é meio ruim. Deixa eu ver. Ele é bem ruim, né? Ele tá ligado aqui? Tá. É mundial. Se ele aparecer aqui, né? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Tá meio difícil da gente... Eu vou... Enfim, vou fazer o seguinte. Eu vou entrar só na reunião aqui com outro login meu pra gente usar o celular mesmo pra vir, né? Você. Porque ele não vai achar, Boca, filho. Não? Difícil. Neste dispositivo ativa o Bluetooth. Mas o Bluetooth está ativado. Rapidinho. Tá sem áudio. Ainda tá sem. Tudo. A gente tá só tendo Agora umas... foi. Aqui, foi PC. Ah, Faz assim, então, amiga. Só... Quando alguém for falar aqui, a gente ouve pelo teu celular, pode ser? pode, mas eu não sei se vai ser tão. Mas pode. É que a minha saída do celular tá ruim. Eu tô tentando entrar aqui pelo meu e tá dando algum BO. Você quer Você tá perguntar? entrando você tentando entrar pelo mesmo e-mail? Porque quando você for entrar pelo celular, tenta entrar por uma conta diferente para não dar interferência no microfone. Espera aí, só um segundo. Acho que é melhor do seu celular, velho, porque... se vocês quiserem falar, pode falar, gente. Queria saber o que vocês pensam dessa centralidade do nada na filosofia do Bataille, porque introduz aí uma fala sobre uma definição do nada na filosofia hegeliana, que também um debate através do debate dos jovens hegelianos, ao Nietzsche,
Você consegue falar um pouco mais perto do microfone, um pouco mais? Porque a gente tá com um problema aqui que a gente não tá conseguindo ouvir com clareza o que a galera tá falando. Ok. Como vocês veem essa centralidade da questão do nada, que o Batalha define como esse. É que se busca na experiência limite, é porque não pode falar da palavra busca, né? Porque não é um projeto anteprojeto, que é esse nada, que é essa. Ao ápice, né? Que tem como objetivo. Esse nada, esse não definível, esse não dito, esse não conhecimento, que está na filosofia dele, tem a relação com a economia geral, com o dispêndio também, que é essa destruição, porque essa experiência mística dele tá é sempre vista como essa busca, né? Porque tem o lado da moral da vida, que é o declínio, e o ápice se busca na experiência mística através do pecado, a transgressão, e dá o próprio exemplo da crucificação, né? Nesse sentido, que tem essa simbologia, né? Porque a questão é essa, através do pecado que se tem essa comunicação, esse rasgo para o conhecimento com Deus. Então, ele está buscando essa experiência sem Deus através dessa experiência do pecado, mas não que se pratique o crime, a crueldade e tudo mais. Mas há uma busca através dessa angústia, desse dilaceramento do homem, que na experiência, como é que vocês entendem como esse nada, o que vocês entenderam, ou como vocês entendem esse nada batalhando, não só quem está apresentando aí, mas todo mundo aí que está lendo batalha, e como vocês veem essa centralidade dessa questão do nada, e que positivo é desse nada e do pecado é a comunicação. Esse tema, que é dois temas, né? Então, que unem, né? O nada e comunicação, tradição, ápice, essa questão aí. Eu não sei se eu me fiz entender. Eu acho que tem um lance aí que é assim, tipo, quando ele vai falar, né, da natureza como como algo, tem um texto dele que chamam não saber, e ele fala da natureza como dizer, como algo que existe num lugar de muita indiferença, né, da indiferença da natureza, da indiferença dos bichos, dos animais no geral, e eu acho que essa indiferença, né, que seria talvez, não sei, dá para a gente fazer um link desse vazio da indiferença com esse vazio desse nada, sabe? Que está presente na entropia, tá presente que está presente nessa, que está presente nesse olhar cosmológico, né? Nesse olhar que olha para a totalidade, que é de tipo de ver que no final das coisas, no final das contas, o universo ele não tem nada por detrás dele, né? É uma coisa que o Batalha fala muito, né? Então, eu acho que é talvez um pouco nesse sentido que eu, pelo menos, entendo. Fê quer falar? Pode falar, Fê. Peraí. Rapidão. Você vai... Calma aí. Rapidão. Fala. Fala pra poder falar. Fala aí, Fê. Pode falar. Olá, teste. Então, calma aí. Peraí, só um segundo. Rapidão. Será que não é melhor o pessoal escrever as perguntas? É que tem umas perguntas que é... Sim, né? mas aí... Ô, Fê, você acha que é possível escrever sua pergunta ou Claro. você quer falar? Claro. Vou perder só em estilo, em retórica. Oi? Nada. Não, se você preferir falar mesmo,
até dá, só que tá meio difícil, assim, é meio triste. Muito bem, cara. O pessoal do tá. Vai usar o meu, tá meio alto. Tá? Pode ser. Ô, Fê, não sei. Ele já tá escrevendo, né? Ô, Mari. Valeu. Tem uma pergunta depois. Claro. Gui, primeiro, parabéns. Fiquei pensando sobre essa questão da animalidade do homem e a negatividade e fiquei me questionando. Não havia algum papel no corpo nesses processos de negação? Haveria? Não havia. Mas é que, sim, mas assim, em que sentido? Tipo, Acho que esse Guattari fala do corpo. Eu também fiquei pensando nisso. Não sei. Parece que sempre a gente tá falando do Guattari, nunca ficou do corpo. nos textos que a gente tem lido, sim, né? É. Sim. Mas, tipo, no erotismo já fala do corpo. Porque entra nessa questão da continuidade e descontinuidade, né? Que é tipo, no sexo, as pessoas tentam se fundir, né? E, geralmente fica a questão da barreira do corpo, né? De, tipo, de ambos tentarem atravessar a barreira do corpo um do outro, né? Que é essa questão da continuidade e da descontinuidade. Então, eu acho que o corpo vai entrar no sentido mesmo da morticidade da cognição. Fiquei pensando no papel do corpo na significação linguística, na própria estrutura perceptiva. Entendi. Eu acho que propriamente do corpo isso vai entrar muito mais na questão do sacrifício. Quando a gente for falar do sacrifício, porque, cara, aí é onde vai entrar justamente o lance de, tipo assim, quando ele tá falando da morte, né? Tá falando da finitude, é isso. Tipo, você experiencia a morte vendo os fenômenos acabarem, vamos dizer assim, vendo as pessoas morrerem, vendo, enfim, né? E, parece que nunca tem o corpo implícito aí, né? Mas justamente a questão do sacrifício que traz essa questão do corpo, mas muito também voltado ao outro, né? Porque o humano só passa a conhecer a morte a partir do sacrifício, propriamente. Ele consegue encarar a morte, né? De acordo com o Bataille, o sacrifício é o momento, é o ápice do contato direto com a morte. Mas, e aí entra a questão do corpo, talvez, nesse contexto. Que é muito tempo você tem a experiência da morte. Ele fala que é a ferida aberta que abre, porque o objetivo. Aqui tem um trecho aqui do diálogo que ele tá tendo com um monte de gente do caralho, que ele vai falar desse negócio dele do nada. Deixa eu ver se eu acho. Ele tá respondendo naquelas discussões que ele tem com o Sartre, que é para dizer a verdade, se eu levar a Leitor voltar subversivo. Perdão, Oi. desculpa te interromper. Você não consegue escrever, porque a gente tá, tipo, com muita dificuldade de escutar. E aí, quando escuta, é só Gui que tá conseguindo escutar. Então, acho que se você escrever, todo mundo vai conseguir Isso. participar. É o ódio da pra mim aqui. Vou Obrigada. tentar aqui também, vou tentar. Oi? Então, vamos lá. O Felipe falou, excluir os animais da negatividade me pareceu trair a aproximação que a gente viu na parte maldita. Retornou uma certa separação de cultura e natureza que me estranhou. Mas acho que para o fim, quando você comenta que o que morre no homem é um animal, se resolve em parte.
Ele não está exatamente separando, de fato, o homem do animal, né? Quando ele vai dizer que excluir a negatividade do animal, essa ideia de que, tipo assim, os animais não têm consciência de si, não trabalham, não produzem, né? Acho que é nesse sentido que ele busca excluir a negatividade dos animais, né? Eles não têm essa relação transcendental, né, de ver as coisas como coisas, de se verem como separados. O Bataille fala muito isso no teoria da religião, né, de que, tipo, o animal que manduca o outro, né, que mastiga o outro, não vê esse animal como um outro. Que para o animal não existe um outro, que não existe um eu, não existe um ego, vamos dizer assim, né? Então, é como se para o animal não existe outro, porque também não existe um eu, nesse sentido, talvez. Mas daí, complementando a pergunta do Felipe, mas não teria mesmo uma separação, tipo, o Hegel ali, representante da cultura, na cultura do trabalho, do eu, da separação, e no animal, como se fosse meio que um retorno a esse animal, um retorno à natureza, Como assim? no Bataille. Não, ele não tem questão de retorno à natureza. Eu lembro que a gente chegou a falar disso várias vezes. Uhum. Mas nesse texto se ficou parecendo um pouco. Tipo, que mantém um pouco essa divisão de cultura e natureza. Como que ele iria além disso? Véi, Da animalidade. eu sei que ele lida com essa questão de, tipo, da animalidade como uma imanência perdida mesmo. Só que no sentido de que, tipo, porque perdida no sentido de que não vale a pena tentar retornar ao estado originário. O que o lance é tentar transgredir a condição humana. Entendi. Ele marcou muito impulsor. Por causa da questão do soberano? Essa perda, né? Perda, reconhece, mas é inesperável. Acho que ele dá uma subvertida assim no Rousseau, né? Porque o Rousseau tá falando do soberano no sentido, sei lá, mais político, estamos dizendo, né? Vamos dizer assim. Enquanto que o Bataille está trazendo uma questão mais metafísica, mais mística. Parece que ele faz um julgamento moral, bem explícito. Ele achava sensacional a fase adâmica do homem, e aí achar que tudo piora, assim, que você quando vai processo de desapego. Acho que é bem moral, sim. Não sei. Mas poderia dar. Eu nunca li Rousseau direito. Eu fiquei pensando na pulsão de morte, porque geralmente a gente fala da pulsão de morte com essa pulsão de retorno, né? A uma certa animalidade. Uhum. Só que ao mesmo tempo, aí em Batalha, a morte está sendo associada na igual humana. Uhum. Então, eu não sei como conciliar essas duas coisas, ou como que Batalha conciliaria essas duas coisas. Não, boto fé. Eu acho que justamente por essa coisa da transgressão da condição humana, né? Que seria tipo. Como se o homem deixasse de ser homem em certos momentos, né? Como se o humano deixasse de ser humano no momento em que ele infringe uma lei humana, vamos dizer assim, né? E aí, claro, tem essa relação direta com a questão da animalidade nesse sentido, né? Porque tem um texto dele que ele fala sobre a questão da loucura, né? Como que os loucos propriamente já estão, os esquizofrênicos, né? Estão propriamente infringindo a condição humana já por si, né? Então, que envolve muito essa coisa da humanidade como uma lei de castração, de princípio de realidade mesmo, né? Princípio de realidade contra o princípio de prazer, o princípio de intimidade barra imanência, como Bataille chama, né? Só vou ler aqui o que as pessoas estão falando. A experiência, o leitor subversivo disse: a experiência limite é a experiência do impossível que nunca se realiza de verdade. O sacrifício também é a busca dessa experiência que abre para a comunicação, que implica uma dissolução, dilaceramento do eu.
é uma coisa que parece ser a superação / conservação do Hegel nesse desenvolvimento que o Bataille dá. Aí ele pergunta, né, essa transgressão seria no sentido próprio do super-homem de Nietzsche? Como é que fala sobre isso? Qual que era a questão? Que seria essa transgressão seria no sentido próprio do super-homem de Nietzsche? Se dá para dizer que tipo, o Bataille e o Nietzsche estão nesse mesmo, seria tipo, estão na mesma página, assim, né? Digo, se a transgressão do Bataille é a mesma, exatamente a mesma que o Nietzsche. Não sei, porque o super-homem seria essa afirmação. O super-homem seria essa afirmação absoluta do homem, né? Enquanto a transgressão me parece mais algo inumano. Então, na real não, né? Não? Seria a superação, não, seria a superação do homem, né? O super-homem, o além do homem, Além né? do homem, sim. O Übermensch. Talvez em algum ponto, porque o Nietzsche não tá querendo conservar o humano, né? Também, né? O além do homem. Então, acho que mais... Pode ser. Então, talvez tem algo... É que eu acho que o Bataille traz mais essa questão do erotismo, traz mais essa questão, né, da... Ele leu Hegel, né? Vamos dizer assim, leu com atenção, sem diferente, né, do Nietzsche, né? Que, tipo, só... Parece ter conhecido como Bataille, né? Nietzsche só conheceu do Hegel uma vulgarização, né? Então, isso eu concordo bastante, inclusive, né? Assim, a leitura que a gente teve do Hegel, enfim, parece ser até injusta em muitos momentos. Então, parece que tem muito Hegel do Bataille para falar que é a mesma coisa. Não dá para dizer que é exatamente a mesma coisa, né? Porque o Bataille ele vai mais além, acho que Nietzsche, né? Falar essa questão do corpo, do erotismo, da continuidade, da descontinuidade. Sim. Eu tenho uma pergunta. Alguém mais tem pergunta? Acho que eu falei isso. Não? É mais que quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei com a impressão que é algo que eu falei rapidamente no começo, mas eu queria dizer para falar melhor, mano. Que parece que ele faz um pouco aquilo que o Derrida está falando no texto escrito de tipo, ir seguindo Hegel, mas e mostrando outras coisas. Parece muito somente que ele mostra outro Hegel, assim. Por exemplo, sei lá, a primeira citação que ele faz, que ele abre o texto falando, o homem essa noite, não sei o que, eu fiquei assim, o que é isso? Isso é Hegel? Tipo, não é? Obrigada, Murilo. Porque o Murilo... Eu, tipo, será que eu não sei nada de Hegel? Porque isso daqui não parece Hegel. Até que eu mandei no grupo, tipo assim, gente, adivinha de quem que é essa citação? Ninguém falou Hegel. Muito esquisito. Então, parece que ele está trazendo um outro Hegel, assim, ao mesmo tempo que ele ressalta os aspectos... Ele vai além do Hegel, parece que ele vai ressaltando os aspectos tipo, que fazem mais sentido para ele. Sei lá, por exemplo, nesse texto, eu achei que em poucos momentos a negatividade no Hegel aparece como aquela negatividade tipicamente hegeliana da dialética. Tem momentos que aparece como essa negatividade, mas tem muitos momentos que aparece como o nada, a morte. Tipo, parece que ele fica jogando assim. Em alguns momentos parece que ele está falando da morte num sentido bem hegeliano, de tipo, conservação da vida e tal, naquilo que a gente falou no ponto da extinção escravo. E tem outros que parece que ele está falando da morte num sentido bem mais absoluto. Assim. Eu não sei se pessoalmente vai ser minha ou se você pegar assim, o movimento que ele faz no texto, para matar o seu. Assim, é isso mesmo. Ou se vocês acham que ele está falando do Hegel, e aí, tipo assim, a parte da beleza é do Hegel, certo? Tipo, é algo que ele pesca do Hegel e reafirma, assim, meio que vai contra a corrente hegeliana. Então, fala assim, não, a beleza que você falou que meio que era algo a ser, a beleza da natureza, que era algo a ser colocado de lado, é algo essencial aqui pra gente. Então, não sei, eu senti esse movimento assim. Então, por isso que eu falei, tipo, mano, não parece Hegel. Comecei, parece que ele tá seguindo o texto do Hegel, ele tem preocupação com a interpretação do Kojève, e trazer citação do Hegel, que você fala, isso aqui não é Hegel, a gente não sei de onde. Então, eu achei muita coisa. Não, eu tive essa impressão também. Pode ser mais que ele tá falando do Heidegger, às vezes, eu juro.
Eu não conheço. Então, muita brisa do ser para a morte, assim. Porque como o Cogério, né? Eu sempre a parte da dialética do escravo, para ele, né, a questão sempre aceitada assim, a atividade com a morte, esse tipo de coisa. No Hegel mesmo, a dialética do escravo aparece lá no meio da filosofia que passa. Assim. A coisa da talento, uma explicação muito mais um conceito lógico para ele. Mas quando o Cogério parte daí para ler, ele consegue associar muito mais essa questão heideggeriana, da negatividade do ser aí, tal, do Dasein, que para o Hegel não é tão importante assim, né? Tipo, aparece, são momentos do sistema. Né? Oi? Tem alguém que ia perguntar? Não, eu queria te perguntar, Murilo. Você que estuda Hegel e tal, cara, o Bataille fala que em certo momento o Hegel enlouqueceu, quase enlouqueceu, assim, escrevendo a fenomenologia. Você já leu algo sobre isso? Não, então, você mencionou isso, eu vou tentando entender de qual contexto que era, que é exatamente que ele fala nesses momentos. Né? Eu entendi que pode ter sido, é que assim, a fenomenologia do espírito, ela não o livro dela não é igual que ela é no sistema. O livro divide em duas partes, que o Hegel escreveu meio separado. Assim. O que vai da consciência natural até a razão. Basicamente, você fazer o progresso da consciência pensando que ela aprende imediatamente o objeto externo do sujeito. E aí a dialética vai avançando até que você tem uma concepção da consciência que é a razão, que é a unidade do sujeito objeto, assim, coisa humana. Só que aí depois disso começa a parte mais esquisita da forma do espírito, que ele vai falar da natureza, falar de frenologia, falar de cultura, do iluminismo, do terror e tal, e passando por várias categorias mais sociais, assim, para entender a determinação negativa do espírito, assim, até chegar no saber absoluto, que é algo que não aparece no sistema, porque ele corta na razão, assim, a tecnologia, para passar para outras partes do espírito, que, tipo, a tecnologia acaba e depois ele vai para a antropologia. Então, ele fala, isso faz tudo parte do espírito subjetivo, e depois ele vai para o espírito objetivo, que são instituições sociais. Ele fala tipo, do direito e tal, né? Sociedade civil, daí depois do período absoluto que vai falar de arte, religião e filosofia. Então, o animal e da morte do homem, o enterro e tal, é a segunda parte, que parece, né? Ele vai dando título, falar como era, tipo, a idade, né? As diferenças da segunda parte do espírito da antiguidade e do espírito da modernidade, que é o ser humano via as normas sociais como algo, quase uma lei natural, assim, associada muito à religião e tal, e à cultura associada à naturalidade do mundo. A modernidade é caracterizada pelo ser humano começando a atribuir a si mesmo a autoridade de construir a própria lei. Assim. Mas isso é tudo que deve ser da parte da filologia, que não é tanto foco depois que ele incorpora ela como um momento do sistema, assim, mais tarde, quando ele vai escrever esse roteiro. Tá? Eu acho que batalhando essa carta do que ele manda pro Uma carta que ele mandou. Tem uma carta noção de que tipo, é uma ação, né? É a ação que, dentro dessa questão transcendental, tipo, a gente tira a natureza, subordina a natureza para criar, para produzir, para trabalhar.
Acabou, Caio? Gente, caiu aqui rapidinho, mas já tá voltando, tá? Falando? Ah, não, acho que não. Oi, gente. Então, a gente vai precisar ir para os encaminhamentos, que já é 10h30, né? E, enfim, tem pessoas que moram longe e também ficando meio tarde e tal. Alguém tem alguma coisa para falar agora, para falar? Se quiser falar, agora é o momento. Em especial escrever, porque, como a gente disse, desculpa essa, inclusive, gente, galera que tá online, desculpa essas, enfim, essa situaçãozinha que, enfim, né, tentativa e erro, né? E a gente tá aqui hoje fazendo o, o encontro híbrido, que acabou privilegiando mais a fala de quem tá aqui, eu acho, do que quem tá online, mas enfim, né? Alguém quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Eu só tenho. Ixi, Maria. Então, gente, como ninguém disse nada, então acho que é isso por hoje. Sei que ainda devem, enfim, restar dúvidas. Eu mesmo também fico com várias dúvidas, várias questões ainda dentro desse assunto, né, que é bem complexo, mas, enfim. Gente, obrigado quem veio aí no chat, tá? Boa noite. Não vai dar pra eles darem um oi aí, se tiver. Tô aqui falando e ó, tá indo, tá dizendo que o áudio tá indo. Só tá quem tá online mesmo, né? Acho que é só o Léo, o Augusto e o O Heitor Fel, Phelps. é o Felipe Aracaki. Ah, tá. Phelps também. Obrigado, gente. Boa noite. Valeu quem ficou. Desculpa aí as caídas da gravação, da chamada e tal. A gente tá gravando, tá? Qualquer coisa vai estar disponível depois, tá? Boa noite, gente.